Oi, gente, meu nome é Tainara e hoje a gente vai falar sobre os hipnoanalgésicos ou opioides, que são psicofármacos que têm efeito depressor no sistema nervoso central. Eles vão agir complexando assim, múltiplos receptores em vários locais desse sistema nervoso, seja o periférico ou o sistema nervoso entérico. O tratamento da dor, ela é complicada, porque a dor é subjetiva. Então, uma problemática adicional também é a dependência e a tolerância, que a gente vê mais na frente, né? Então, a gente precisa fazer uma busca cuidadosa na origem e na magnitude dessa dor. E para a gente medir essa dor, vai existir diferentes escalas, como escala numérica ou a visual analógica. Mas isso não é o foco da nossa apresentação hoje. Então, por isso que a gente diz que o principal erro é não avaliar adequadamente a dor. Então, para introduzir, aqui a gente tem algumas características que a gente tem que prestar atenção para poder fazer a administração de um opioide. Por exemplo, um paciente com dor intensa, ele deve ser tratado pela via endovenosa, já que tem um efeito mais rápido, certo? E com um fármaco de maior duração de ação, ou de maior meia-vida, ok? Tem que estar avaliando o efeito máximo e os efeitos colaterais, além de que tem que saber da experiência anterior com opioides, devido à dependência, que não tem a ver com tolerância, como eu disse mais na frente. Continuando. Os hipnoanalgésicos, eles vão estar atuando no controle da dor nociceptiva. Então, a gente tem que lembrar que tipo de dor é essa. Quais são os tipos de dores? A gente vai ter a dor nociceptiva, que é quando a via dolorosa ou esse receptor, ele vai ser ativado fisiologicamente por meio de um estímulo nocivo, certo? E a origem dessa dor nociceptiva está associada a lesões de tecidos, de ossos, músculos e ligamentos. A osteoartrite, por exemplo, ela é caracterizada por inflamações em algumas articulações que vai estar causando esse tipo de dor, certo? E essa dor, ela pode ser dividida em uma dor visceral ou somática. A visceral, ela vai estar atingindo órgãos internos e, por vezes, ela é mais difícil de se determinar. Já a somática, ela é caracterizada por se manifestar na superfície do corpo. Já a dor neuropática é definida por lesões causadas ou disfunção no sistema nervoso, lesões no sistema nervoso ou disfunção desse sistema. Esse tipo de dor geralmente está associado a algumas patologias, como, por exemplo, o AVC, a esclerose múltipla, diabetes, neuralgia do trigêmeo, e a gente tem também a dor mista, né? Que tem como exemplo a dor oncológica. Como é que é esse mecanismo dessa dor nociceptiva? Ela vai começar na transdução, onde as terminações nervosas periféricas dessas fibras sensoriais, somáticas e viscerais vão responder a estímulos térmicos, mecânicos e químicos. Como é que isso vai acontecer? Pode ser por meio de canais iônicos ou por receptores altamente especializados que vão sofrer mudança na sua conformação em resposta a um desses estímulos que eu falei antes, que poderia ser térmico, mecânico ou químico, né? E, por conseguinte, vai iniciar a despolarização necessária para iniciar um potencial de ação, ok? E esse potencial de ação ele vai ser conduzido até o corno dorsal da medula espinal. E essa neurotransmissão no corno dorsal vai transmitir esse sinal a neurônios do sistema nervoso central superior, ok? Esses neurônios de projeção secundários vão transmitir a informação do tronco encefálico, ao tronco encefálico e ao tálamo, que a seguir vai transmitir para esses sinais ao córtex hipotálamo e sistema límbico. Toda essa transmissão ela vai ser modulada em todos os níveis do sistema nervoso por interneurônios inibitórios e excitatórios do circuito local, até a gente ter a percepção dessa dor, ok? Aqui, só para mostrar um resuminho, um esqueminha para vocês, a gente vai ter a transdução do sinal, certo? A partir do estímulo periférico,
A transmissão do potencial de ação até o corno dorsal da medula, que vai ascender até o sistema nervoso central superior, que vai transmitir essa informação até o tronco encefálico, o tálamo, em seguida, córtex, hipotálamo e sistema límbico. Ok? Certo. E agora? Quais são os receptores que os opioides vão atuar? No início, a gente precisa saber que os receptores estão espalhados por todo o sistema nervoso, estão acoplados à proteína GI, certo? E a ativação desses receptores opioides, que podem ser do tipo Mi, kappa, delta ou OLR1, vai apresentar várias consequências na célula. Por exemplo, a gente pode ter a inibição da atividade da adenilciclase, levando à redução da concentração intracelular de AMP cíclico, ou pode ser também pela abertura dos canais de potássio, causando hiperpolarização no neurônio, e também pode ser pelo bloqueio das aberturas dos canais de cálcio dependentes de voltagem, certo? Então, esses são mecanismos que vão explicar o bloqueio do opioide na liberação de neurotransmissores e da transmissão da dor em várias vias neuronais. O receptor Mi, que ele é responsável por causar analgesia, miose e euforia, a gente vai estar vendo mais na frente também, ele tem dois mecanismos de ação. No neurônio pré-sináptico, isso eu estou falando na sinapse do corno dorsal da medula. Ele tem uma ação pré-sináptica que vai proporcionar o fechamento dos canais de cálcio, e no neurônio pós-sináptico, que vai causar a abertura dos canais de potássio por um tempo maior. Atenção, esses dois mecanismos, eles vão acontecer nos dois neurônios, mas cada um vai ter o seu efeito principal, certo? Então, além do principal, a gente vai ter outros receptores. A gente tem, como falei, o Mi, temos o kappa, delta, e esse último receptor que ele não aparece tanto assim. O kappa, ele não tem muito efeito analgésico, mas ele pode gerar disforia, que é uma exceção, porque geralmente o opioide ele causa euforia. O Mi, ele é o alvo principal, né? Então, presente em todo o sistema nervoso, inclusive na região límbica, tá mediando principalmente a euforia, certo? A gente vai ter também famílias de opioides endógenos. A gente tem as endorfinas, que têm maior afinidade pelos receptores Mi, dinorfinas, maior afinidade pelos receptores kappa, encefalinas pelos receptores delta e nociceptinas pelos receptores OLR1, ok? E esses opioides endógenos, eles são liberados durante condições de estresse, como a dor ou a antecipação da dor, diminuindo a sensação desses estímulos nocivos. E essas ações analgésicas, elas vão acontecer em todo o sistema nervoso, tanto supraespinais, espinais e periféricos, certo? Mas elas vão estar sempre acontecendo de forma espalhada. Aqui a gente tem, vou fazer só um resuminho de como está acontecendo, mais uma vez. O neurônio nociceptivo periférico, ele vai ser ativado por calor, frio, pressão ou lesão tecidual, induzindo a liberação de algumas substâncias como prostaglandina, substância P, óxido nítrico, que vão estar despolarizando o neurônio, provocando a abertura de canais de sódio e de cálcio, para poder fazer a transmissão da dor, sendo que o opioide ele vai estar atuando no fechamento desse canal de cálcio dependente de voltagem, estimulando a abertura desses canais. Isso é um exemplo de como pode atuar, certo? Por exemplo, quando a morfina, que é um opioide muito importante, se liga aos receptores, ela vai levar ao fechamento desses canais de cálcio, que vai estar mais evidente nos neurônios pré-sinápticos, já que é a forma que atua, né? Evitando a liberação de neurotransmissores, que no caso seriam, por exemplo, o glutamato ou a substância P, que esses iriam ativar o neurônio pós-sináptico. Nesse evento, né, o principal motivo da ligação da morfina é a manutenção dessa abertura desses canais de potássio, ok? Com isso, não vai ter a transmissão para as vias cerebrais, porque a célula vai disparar menos potencial de ação, ok?
Junto com esse mecanismo, a gente vai ter o mecanismo de controle descendente da dor, que é outra maneira que os opioides vão poder exercer uma influência nessa redução da dor. Naturalmente, é uma via que vai inibir a dor, mas quando o indivíduo não está com dor, essa via está desligada. Então, os opioides, eles vão estimular essa via mediante inibição dos interneurônios inibitórios, que estavam inibindo anteriormente, né? Por exemplo, a serotonina, ela atua bastante no núcleo magno da RAF, assim como a noradrenalina, que também vão estar atuando na modulação dessa via. E opioides como tramadol e metadona também estão atuando. Ok, quais são as ações farmacológicas dos opioides? A gente vai ter várias ações. Por exemplo, uma das principais que está relacionada com o receptor Mi é a analgesia, que ela pode ser usada tanto para dor aguda como a dor crônica, sendo mais eficaz nessa dor difusa e contínua. Outro efeito vai ser a euforia, que é uma sensação de contentamento e de bem-estar, que traz uma tranquilidade, né? Sendo que essa euforia ela é mais comum em pacientes que estão angustiados, ou seja, pacientes com dor aguda. Já aqueles que possuem a dor crônica não vão sentir tanto essa sensação, que é mediada também pelo receptor Mi. Alguns opioides têm o efeito contrário, de disforia, como eu já tinha falado antes, que é o receptor kappa. Outra coisa que acontece é a depressão respiratória. Não é cardiorrespiratória, é apenas respiratória. É mediada também pelo receptor Mi. Por quê? Vão existir esses receptores no sistema que vai regular o ritmo respiratório. Os opioides vão diminuir essa sensibilidade do centro respiratório ao aumento da pressão de CO2. Isso vai inibir a geração de ritmo respiratório. Essa depressão, infelizmente, é a causa mais comum de óbito por overdose, porque vai ocorrer a diminuição da sensibilidade do centro respiratório à pressão de CO2. Lembrando que a depressão respiratória não limita o uso, porque na dose analgésica ela não é tão importante. Ela só é importante quando os pacientes têm problemas como DPOC, doença cardiopulmonar, doença renal, idosos e também gestantes. Os opioides vão provocar também a depressão do reflexo de tosse, vão provocar miose e náuseas e vômitos, certo? O mecanismo da depressão da tosse ainda não é claro, mas parece que existem receptores na área próxima do bulbo, ok? A constricção da pupila é causada pela estimulação do nervo oculomotor, que vai estar apresentando o receptor Mi e kappa. Isso é muito importante para o diagnóstico de overdose, certo? E muitos pacientes que usam opioides, eles apresentam náuseas e vômitos devido a receptores na área póstrema do bulbo, que vai regular a êmese e a ânsia. Mas esse tipo de efeito ele é transitório, né? Desaparecendo com a transmissão repetida. Além de tudo isso, os opioides tendem a induzir a liberação de histamina pelos mastócitos, e o paciente pode apresentar prurido, urticária, vermelhidão. Já o efeito sistêmico disso é a hipotensão e a broncoconstricção. Então, o uso de opioide em pacientes asmáticos é bem restrito, consequentemente, né? Tem um efeito no músculo liso também, porque ele provoca espasmo, aumenta os espasmos uterinos na bexiga e no ureter. Ele produz efeitos imunossupressores a longo prazo, aumentando a susceptibilidade a infecções, além de reduzir hormônios sexuais. Mas isso acontece geralmente em uso crônico. No trato gastrointestinal, a gente vai ter o aumento do tônus da musculatura visceral lisa, né? Principalmente do plexo intramural. Nesse sentido, vai diminuir a motilidade gastrointestinal e provocando atraso no esvaziamento gástrico. Além disso, assim, por conta desse efeito,
o uso de opioide, ele está sempre associado ao laxante. E tem que prestar atenção nisso, porque isso vai prejudicar a absorção de outros medicamentos. O outro efeito é aumento na pressão no trato biliar, ou seja, vai aumentar a contração do esfíncter biliar. Então, ele não pode ser utilizado para analgesia em pacientes com cálculo biliar. Pode haver também a inibição da micção, ou seja, vai inibir o refluxo miccional e aumentar o tônus do esfíncter externo, diminuindo, portanto, o débito urinário, né? Ok, vamos ver agora dependência e tolerância. Ok. Tolerância. Precisa lembrar, antes de qualquer coisa, que cada opioide tem o seu próprio mecanismo de tolerância. O que é tolerância? É quando a gente precisa aumentar a dose para produzir o mesmo efeito. Então, ele é mais comum em uso crônico, certo? Pode ser provocada por meio da dessensibilização dos receptores ME, que é o principal, né? Para outros opioides, pode ocorrer desfosforilação do receptor, ocasionando sua internalização, certo? Então, uma estratégia para evitar a tolerância é fazer a rotatividade dos fármacos, os que possuem mecanismos diferentes de tolerância, né? E outra estratégia seria reacoplar. O que é isso? Mudar para outra classe de analgésico, que não seja um opioide. E assim, não são todos os efeitos que sofrem tolerância. Por exemplo, analgesia, depressão respiratória, euforia e a sedação são efeitos que sofrem tolerância. Já a constipação, convulsão, a atividade antagonista da naloxona e miose sofrem pouca tolerância, certo? Já o que é a dependência? A dependência ela pode ser tanto física, como pela retirada do fármaco, que vai gerar uma síndrome de abstinência por opioide, ou pode ser psicológica, que é quando a pessoa começa a achar que aquela substância é necessária para viver. O tratamento dessa dependência, geralmente, usa-se um opioide com menor tendência de causar dependência, como metadona e bupremorfina, certo? Pronto, gente, a primeira parte de hipnoanalgésicos foi esta. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, é só entrar em contato comigo ou mandar uma mensagem lá no grupo. E tá tudo certo. Não esqueçam de assistir a segunda parte da aula, é muito importante. A gente preparou isso com muito carinho, tá? Beijos.